como a neurobiologia do exercício físico pode melhorar o paciente com a doença de Parkinson. Para trazer essas informações inéditas, convidamos o professor Clinton Correia. Olá, seja bem-vindo à videoaula de hoje, Neurobiologia do Exercício Físico na Doença de Parkinson. Eu sou o professor Clinton Correia, da Faculdade de Fisioterapia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Grupo de Estudos na Doença de Parkinson, o GEDOPA. Abordaremos hoje sobre possíveis mecanismos fisiopatológicos da doença de Parkinson. Nesse slide, apresentamos duas imagens. À esquerda, o que seria esperado no cérebro normal, em que nós temos a via nigroestriatal. São neurônios localizados na substância negra que têm projeções para núcleos da base, especificamente o putamen e o caudado. Em uma pessoa com a doença de Parkinson, existe a morte desses neurônios dopaminérgicos localizados na substância negra e, por conseguinte, uma diminuição das projeções que vão para o putamen e o caudado. Essa é uma das explicações para o desenvolvimento da doença de Parkinson. Além disso, na doença de Parkinson, existe uma diminuição da dopamina, um neurotransmissor fundamental responsável, entre outras funções, sobre aspectos da motricidade, ou seja, a possibilidade de realizarmos movimentos voluntários. Nesse slide, nós observamos a existência de uma enzima, a tirosina hidroxilase, importante para fazer a conversão da tirosina em dopa e da dopa em dopamina. Nas pessoas com a doença de Parkinson, este mecanismo está comprometido, o que dificulta a produção desse neurotransmissor dopamina. Consequentemente, nós não conseguiremos ter a transmissão da dopamina de um neurônio para o outro. Também é importante salientar que na doença de Parkinson existe, desde 2003, uma hipótese chamada modelo de Braak. No modelo de Braak, diferente do que nós conhecíamos até então, a doença ela não inicia na substância negra. Haveria um comprometimento anterior à substância negra. Neste caso, uma hipótese é de que haveria lesão no tronco encefálico, especificamente no núcleo motor dorsal do nervo vago, que a partir daí é que haveria uma progressão, portanto, uma degeneração dos neurônios, que culminaria no segundo momento, caracterizando o estágio 3 do modelo de Braak, um comprometimento da substância negra parte compacta. No estágio subsequente, o estágio 4, haveria comprometimento da amígdala, hipocampo e, nos estágios finais, 5 a 6 do modelo de Braak, daí sim comprometimento de diferentes regiões dos córtices cerebrais. Existe também uma hipótese de que haveria nas pessoas com doença de Parkinson uma disfunção da microbiota intestinal. Nós temos em todos nós as células enteroendócrinas, que são células existentes no intestino, e essas células elas têm interface com o nervo vago. Uma vez que ocorre disfunção desta microbiota intestinal, por exemplo, por liberações de toxinas além do normal, essas células enteroendócrinas teriam uma disfunção e essa disfunção causaria um mau enovelamento de uma proteína existente em todos nós, a alfa-sinucleína. Esta proteína mal enovelada causaria então uma disfunção sistêmica, pois ela seria carreada até o sistema nervoso central pelo nervo vago. Então, temos aí uma outra hipótese que pode justificar o desenvolvimento da doença de Parkinson. Não mais pelo sistema nervoso central, mas pela periferia e em tela especificamente, uma disfunção da microbiota intestinal. Nesse slide nós podemos observar, portanto, que nós temos aqui na parte inferior
desse slide a representação do epitélio intestinal. Consequentemente, nós temos as bactérias, que são as colônias existentes no nosso intestino, e quando ocorre uma disfunção dessas bactérias, haveria, então, uma disfunção das células enteroendócrinas, que causaria uma disfunção da alfa-sinucleína, sendo carreada para o sistema nervoso central via nervo vago. E isso também pode atingir células que não estão localizadas somente no sistema nervoso central, no caso, no encéfalo, mas também na própria medula espinal. Isso são hipóteses ainda não confirmadas, então mais estudos são necessários para poder confirmar ou refutar essas duas hipóteses. Relembrando, a primeira, o modelo de Braak, que sugere que haveria um processo de degeneração de neurônios antes da substância negra, ou seja, especificamente no núcleo motor do nervo vago, e a segunda hipótese, que haveria uma disfunção da microbiota intestinal, causando mau enovelamento da alfa-sinucleína, que seria carreada via nervo vago ao sistema nervoso central, no caso, o encéfalo, atingindo os neurônios dopaminérgicos localizados na substância negra parte compacta. Além disso, é importante ressaltarmos que o exercício físico tem um papel importante para o tratamento da doença de Parkinson. Vamos descobrir como que o exercício físico pode promover melhoras em relação aos sintomas motores na doença de Parkinson? O exercício físico, ele pode favorecer o aumento de fatores neurotróficos. Os fatores neurotróficos são uma família de proteínas que conseguem proteger os neurônios, atuando, portanto, na proteção e na sobrevivência de neurônios, incluindo os neurônios dopaminérgicos importantes para as funções motoras. Além disso, o exercício físico pode promover um aumento do número de neurônios dopaminérgicos. Importante lembrar que o exercício físico ele é capaz de estimular a sobrevivência desses neurônios dopaminérgicos. E já se sabe que os neurônios dopaminérgicos eles são responsivos ao exercício físico, o que significa dizer que, se houver uso, os neurônios dopaminérgicos produzem a dopamina. No caso de desuso, os neurônios dopaminérgicos não são estimulados a produzir esse neurotransmissor tão importante para as funções motoras. O exercício físico também é importante para melhorar a função cognitiva. Em relação à função cognitiva, nós podemos citar a memória, mas também as funções executivas que são importantes para a execução dos movimentos. Quando pensamos nos movimentos, é importante ter a preservação da função executiva, que é o que vai permitir que as pessoas façam sequências de movimentos com um objetivo ou um propósito motor. Por exemplo, pegar uma caneca e levar à boca. Existem sequências de movimentos envolvidas nesta tarefa de beber a água. Além disso, o exercício físico diminui o estresse oxidativo. O estresse oxidativo é maléfico para o nosso sistema, incluindo o sistema nervoso central. Mais estresse oxidativo significa mais morte de células e, no caso, mais morte de neurônios dopaminérgicos. O exercício físico, ele possibilita o equilíbrio entre neurotransmissores. No caso da doença de Parkinson, a falta da dopamina faz com que haja um desequilíbrio deste neurotransmissor em relação a outros neurotransmissores também importantes para o funcionamento do sistema nervoso. Por exemplo, a acetilcolina. Então, esse desequilíbrio, esta perda de número equilibrado desses diferentes neurotransmissores, isso vai ter um impacto ruim, negativo, para o funcionamento das diferentes funções do sistema nervoso, incluindo a função motora. O exercício físico também é capaz de diminuir processos neuroinflamatórios. Nós sabemos que a neuroinflamação traz prejuízo para as funções executadas pelo sistema nervoso. Mais neuroinflamação, menor desempenho do ponto de vista funcional e, especificamente, na aula de hoje, sobre as funções motoras.
E o exercício físico melhora a função motora. Nós sabemos que a prática de exercício físico melhora o desempenho. E o desempenho significa fazer com mais acurácia, com menos gasto energético, a função motora que as pessoas pretendem desenvolver. Seja as atividades mais básicas ou sejam aquelas atividades motoras mais complexas. Então, nós temos aí um leque de possibilidades em que as pessoas com doença de Parkinson podem se beneficiar quando realizam o exercício físico. O exercício físico, portanto, ele consegue diminuir o estresse oxidativo, melhorar o equilíbrio dos neurotransmissores, diminuir a neuroinflamação, melhorar a função motora, os fatores neurotróficos, melhorar o número de neurônios dopaminérgicos e a função cognitiva. Um estudo realizado com roedores para mimetizar o parkinsonismo nesses animais conseguiu mostrar que os animais que tinham parkinsonismo, eles apresentavam ali células com uma resposta não desejada. Então a gente observa a resposta de células reativas, conforme vocês podem ver aqui, representado por esse tipo de células. A gente tem células também com uma resposta alterada e a gente também observa aqui a representação de morte de neurônios, no caso, os neurônios dopaminérgicos, fundamentais para o desempenho da função motora. Quando esses animais eles realizam atividade física, por exemplo, o treino na esteira ergométrica, nós observamos que a qualidade dessas células residentes no cérebro desses roedores modifica, mostrando, portanto, a evidência de que a realização do exercício físico em roedores consegue mostrar que o comportamento dessas atividades celulares fica diferente. Fica diferente em que aspecto? Melhorando e protegendo o cérebro desses roedores, que apesar de terem um parkinsonismo, melhoraram a função motora. Também é sabido que o exercício físico ele pode diminuir uma resposta reativa da microglia. O exercício físico ele pode promover a criação, a formação de novos vasos, que nós chamamos de angiogênese. O exercício físico é capaz de produzir fatores neurotróficos que, por sua vez, vão possibilitar a melhora da sinalização intracelular. Em que aspecto? Impedindo a deterioração da função mitocondrial, impedindo o dano do DNA e impedindo a produção de espécie de oxigênio reativo. A espécie de oxigênio reativo é o que vai gerar radicais livres e que, por sua vez, vai gerar o que nós chamamos de estresse oxidativo. Por conseguinte, impedindo o dano celular, melhorando a função mitocondrial e diminuindo o estresse oxidativo, é possível melhorar o desempenho da síntese da tirosina hidroxilase, que é a enzima limitante para a produção da dopamina. E conforme nós comentamos anteriormente, a dopamina é o neurotransmissor importante para os neurônios dopaminérgicos. E são esses neurônios dopaminérgicos que constituem a via nigroestriatal, tão importante para que tenhamos a preservação da função motora. Agradeço pela sua participação e interesse no tema. Deixo aqui os contatos do GEDOPA, as redes sociais, e que vocês possam nos seguir para acompanhar as nossas atividades. Espero você na próxima aula, na parte 2 de Neurobiologia do Exercício Físico na doença de Parkinson. Até lá!